Olá, paz seja convosco. É com muita alegria no meu coração que eu estou aqui para compartilhar um pouco daquilo que o Senhor vem falando ao meu coração a respeito de santidade. Estamos aí estudando o livro de Levíticos, né? E eu creio que Deus trará grandes revelações para o nosso coração. Eu quero aqui me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Aline, eu sou da igreja sede aqui de Novo Horizonte. Me converti ao Senhor faz 14 anos que eu fiz a maior e melhor decisão da minha vida, é entregar a minha vida ao Senhor. E eu me identifico muito com o ministério de mestre, onde há o ensino da palavra de Deus. Eu me identifico muito com esse ministério, sou apaixonada pela palavra de Deus e é uma honra para mim estar aqui abençoando a sua vida e compartilhando com você um pouco daquilo que o Senhor vem falando ao meu coração. Então vamos lá. Para quem imprimiu o PDF, né, eu fiz um estudo aí, um resuminho, né, o resumo do resumo sobre o livro de Levíticos e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 1 de Levíticos. Eu vou explicar para vocês qual é o significado do holocausto, né, nas nossas vidas, como a gente aplica a palavra de Deus nas nossas vidas, né? Vamos dar início então, pegue seu PDF em suas mãos, né? Vamos iniciar com uma oração, consagrando ao Senhor a nossa mente, os nossos ouvidos, nossos olhos, para que verdadeiramente o Senhor possa abri-los, para que nós possamos discernir aquilo que é espiritual, nós possamos entender a profundidade da revelação e que essa revelação cause impacto em nossas vidas, ao ponto de nós decidirmos mudar de comportamento e viver a santidade que o Senhor deseja que vivamos. Eu escolhi um louvor aqui da Laura Souglis chamado Incensário. Eu quero que depois você, né, se for da sua vontade, você possa pôr esse louvor para você estar ouvindo ao final do estudo, né, e ter aí o seu momento de oração. Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, quero aqui, Senhor, me colocar diante da sua santa e poderosa presença, pedindo ao Senhor a sua graça e a sua misericórdia, Deus, diante dos nossos estudos. Pai, assim como eu disse, ó Pai, que a nossa mente, os nossos olhos e os nossos ouvidos sejam abertos para a sua revelação. Pai, que nada, Senhor Jesus, que seja contrário à sua vontade prevaleça, mas que a sua vontade prevaleça em nós, gerando em nós, ó Deus, um conformismo, Pai, ao ponto, Senhor, de nós decidirmos mudarmos de vida. Nós consagramos esse momento ao Senhor, nós dedicamos ele a Ti. Em nome de Jesus, Pai, conduz os nossos estudos para a sua glória. Bom, a nossa Bíblia contém 66 livros, 39 deles são o Antigo Testamento e 27 deles é o Novo Testamento. Ela foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, o idioma, em grego, o Novo Testamento, e tem algumas partes no Antigo Testamento escrito em aramaico. A Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos aproximadamente, em 3 continentes diferentes e por mais de 40 autores, onde muitos deles não se conheciam, e aonde toda a escritura aponta para Jesus Cristo. O centro de toda a palavra é Jesus Cristo. Isso nos mostra o quão sagrada é as escrituras de Deus. E todos os livros apontam para Jesus, assim também Levíticos aponta para Jesus. E nós escolhemos esse livro porque o centro dele é Jesus e sua santidade. Então é em cima desse livro que nós iremos debruçar os nossos estudos. Então eu gostaria aqui de compartilhar algo com você. Não despreze e nem desvalorize as escrituras sagradas. Isso foi algo que o Senhor soprou diante dos meus ouvidos e foi muito impactante para mim eu ouvir isso da parte de Deus. Sei aí da dificuldade do nível de compreensão a respeito do livro de Levíticos. É um livro difícil de compreensão por conta de todos os seus rituais, né? Mas eu quero aqui abrir um parênteses e esclarecer que Deus, o desejo dele era um povo santo. Um povo que estava acostumado com algumas práticas e rituais, né, pagãos, onde eles estavam aí inseridos em um meio, né, de um povo totalmente idólatra, totalmente pagão, né, onde cultuavam-se aí a outros deuses. Então, o propósito de Deus através do livro de Levíticos é consagrar aquele povo que é escolhido dele, que ele separou, consagrá-los a ele, trazer de volta para o centro da vontade dele, de Deus, único e verdadeiramente Senhor. Então, por isso que tem todos esses rituais, por isso que tem toda essa forma, né, de sacrifício e tudo mais. Eles estavam acostumados a algumas práticas, porém Deus fez ali com que eles vivessem rituais exclusivos, né, e aonde todos os rituais apontavam para Jesus Cristo. Então, o Senhor teve todo um propósito aí em meio a esses rituais,
e essas práticas cerimoniais. Então, não era novidade para eles, né, os rituais, eles já eram praticados por outros povos, porém a forma como Deus estabeleceu que fosse feito para Deus, para o Senhor, que foi diferente, foi exclusivo, né? Então, para eles, todos os ritos, todos os cerimoniais traziam ali um culto de sacrifício ao Senhor, né, voltado à santidade, né, e onde eles adoravam, aprenderam a adorar único e exclusivamente Senhor, né, que é o nosso Deus. E assim, tem todo um processo de como era feito, de como era oferecido, de como era preparado o sacrifício, tudo Deus visando também a santificação, sim, mas também a higiene pessoal de cada um deles, né, porque eles estavam ali em meio a um deserto, né, eles tinham acabado de sair do Egito e estavam caminhando para a Terra Prometida, né, a Terra de Canaã. Então, tem toda uma ligação com a questão de higiene voltada à saúde. Então, por isso que as práticas, né, são toda detalhada na palavra de Deus, porque Deus cuida dos detalhes, né? Então, o Senhor queria que verdadeiramente eles fizessem aqueles sacrifícios e ofertas com excelência, visando sempre aí a santidade, a saúde daquele. Então, vamos lá. Coloquei aí no estudo e vou pôr a imagem aqui para vocês sobre qual o significado da palavra Levíticos. Coloquei aí 3 idiomas, né? O hebraico, que tem essa palavra, eu não sei a pronúncia dela, né? Mas que no hebraico Levíticos se escreve dessa forma, no grego, dessa outra forma, e no latim, que o latim foi a tradução da Bíblia, né? O primeiro idioma que foi traduzido a Bíblia, né? Que se pronuncia Levíticos. No hebraico, o significado é Echamou, que são as primeiras palavras aí contidas no livro de Levíticos. Levíticos aí, lembrando que é o terceiro livro da Bíblia, do conjunto dos 5 primeiros livros, que tem como autor Moisés. Moisés é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, tá? Então, para você ter mais esse conhecimento aí, para quem não sabia, né? Então, aí nessa imagem, nos ensina que nesses 3 idiomas, o nome é dado, Levítico, é dado pelo conteúdo do livro, né? Sugerindo o assunto relativo a Levi. Quem é Levi, Aline? Levi é um dos filhos de Jacó. Estou olhando aqui para o lado porque eu estou acompanhando no notebook, tá? Então aí eu coloquei uma outra imagem sobre um resumo das genealogias para a gente poder chegar até Levi, né? Então eu quis trazer essa imagem para a gente ter um pouquinho de noção, para quem não conhece a fundo, né? Ou às vezes não sabe, né, de todo esse contexto, para realmente trazer conhecimento para você. Então vamos lá. Aí nós temos o primeiro casal, Adão e Eva. Eles tiveram outros filhos, porém a Bíblia destaca esses 3, né? Onde a gente conhece a história que Abel matou Caim, né? Aí Caim foge. E aí passa-se um tempo, eles têm um outro filho chamado Sete. E é interessante que a Bíblia fala assim, ó, que após o nascimento de Sete teve outro filho, e eles passaram a invocar o nome do Senhor. Essa genealogia você vai encontrar lá no livro de Gênesis, então depois você dá uma folhadinha para você ver como que é interessante a gente ver aí a revelação da palavra. Nesse tempo, eles passaram a invocar o nome do Senhor. E depois de 9 gerações, né, onde Sete e seus filhos geraram filhos e filhos, depois de 9 gerações, nasceu aí Noé. Noé também teve 3 filhos, chamados Sem, Cã e Jafé. E aonde Sem foi escolhido para dar continuação aí no propósito de Deus em escolher um povo. Veja como é interessante, como Deus ele vai trilhando um caminho, ó, nessa imagem. Aí, na sequência, os descendentes de Sem geraram filhos e filhas, né? E na 10ª geração nasce Abraão. Abraão foi dada a promessa para ele e para Sara, os dois já idosos. Sara era estéril, né? Como diz a palavra do Senhor. E a promessa era que eles teriam um filho. Porém, Sara, né, não acreditando aí na possibilidade por conta das suas impossibilidades, né? Ela dá a sua serva, chamada Agar, uma serva egípcia, ela dá ela aí como esposa do seu marido, e aí Agar gera um filho chamado Ismael, que é onde eu coloquei aí na imagem, que os descendentes de Ismael são o povo árabe, né? E aí, passado-se um tempo, Sara engravidou, porque Deus tinha dado uma promessa para ela, e o Senhor cumpriu a sua promessa, né? E fez ela gerar o seu filho, chamado Isaac, aonde são os descendentes, né, do povo judeu ou hebreu, né? Que é o que fala na palavra de Deus, que hebreu e judeu é a mesma coisa. E abrindo um parênteses aqui, é por isso que existe tanto conflito entre o povo árabe e o povo judeu, né, já devido a esses problemas familiares, né? Olha como que é interessante e como que a Bíblia se revela.
E na sequência aí nós vemos que Isaac, ele teve dois filhos gêmeos, né? Esaú e Jacó, os dois eram gêmeos, né? Porém, Esaú, na hora do parto, nasceu primeiro. E passados-se alguns anos, Esaú, ele vendeu o seu direito de primogenitura, essa história você encontra no livro de Gênesis, por um prato de lentilha. Né? Ele estava com fome e tal, e o irmão Jacó ofereceu comida e ele trocou, porque o irmão Jacó queria a primogenitura, que era o direito de ser o primeiro filho, né? Tinha todos os seus benefícios aí, né? E aí ele troca, ele vende esse direito, então Jacó passa a ser aí o filho primogênito. Então a gente vê todo esse caminho percorrido pelo Senhor e aonde chega em Jacó. Jacó, ele é aquela história onde diz que ele amava Raquel, e aí ele pede Raquel para seu pai em casamento, só que ele teve que trabalhar para poder casar com ela. E depois de 7 anos trabalhados, o pai deu como esposa a irmã mais velha de Raquel, chamada Lia. E ele teve que trabalhar mais um tempo para poder se casar com Raquel. E aí a gente vê então Lia, Raquel, as duas esposas e duas servas, que eram as concubinas, né? Que eram as servas aí das suas respectivas esposas. E aí agora começa toda a história do povo judeu. É através. Então a gente vê aí que Jacó ele teve aí os seus 12 filhos, né? E uma filha chamada Diná. E aonde eu coloquei o nome, né? Que cada uma das esposas e as servas geraram. Quais foram os filhos. Então a gente vê aí que de Bila, que foi quem veio Levi, que eu até grifei aí de vermelhinho. Então, Levi era esse filho de Jacó, e por isso que na Bíblia tem esse livro chamado Levíticos, que é destinado para esse povo, para essa tribo, porque aí cada um desses filhos foram chamados de tribos, porque eles tiveram outros filhos e filhos dos filhos, e aí aumentou-se as pessoas, e aí cada um desses filhos era uma tribo. E a promessa do Senhor era da terra prometida, né? Que essa promessa foi dada desde Abraão. Lembra da história de Abraão, quando o Senhor fala para ele: sai da sua terra, de sua parentela. Então, Abraão, ele pisa na terra de Canaã, né? Então, ele tem a posse daquela terra dada por Deus. Porém, depois ele sai da terra, outros povos habitam naquela terra. Isso tudo você encontra no livro de Gênesis, né? Só pra gente dar uma resumida. E aí, depois eles perdem essa terra, né? Então, é onde a promessa de Deus é deles voltarem, tomar posse dessa terra, e essa terra seria dividida por todas essas tribos. Então, o desejo de Deus era que os povos, né, essas tribos, habitassem nessa terra. Essa terra que é uma terra abençoada pelo Senhor, e foi escolhida por Deus o local, foi escolhido por Deus o povo, para que através daquela terra e daquele povo, a palavra de Deus e o conhecimento a respeito de Deus, o único e verdadeiro Senhor, chegasse a outros povos, né? Eu coloquei aqui uma observaçãozinha, dei uma pesquisada aqui, quais são a região de Canaã nos dias de hoje. Então eu achei aqui, ó, que hoje em dia Canaã se encontra, abrange todo o território de Israel, a Cisjordânia, Gaza, Jordânia e o sul da Síria e do Líbano. Então hoje a região que foi dada, né, para os povos como Canaã, teve outros nomes, né, com o passar dos anos, mas hoje o território é essa porção de terra que eu acabei de citar. E aí, nesse contexto, né, o povo, né, a tribo de Levi não teve porção de terra como herança, como seus outros irmãos tiveram. A porção, a herança, no caso, de Levi era cuidar das coisas do Senhor. Então, por isso que essa tribo foi separada e foi consagrada somente para cuidar daquilo que era do Senhor. Essa era a sua herança. E o interessante no texto é que Deus ele se importa tanto com essa tribo, com esse povo, que ele fala que a herança deles seria cuidar das coisas de Deus. Então eles não teriam uma parte, uma porção de terra como seus outros irmãos tiveram, né? Na divisão ali de Canaã, cada um dos filhos teve uma região, né? E aí eles puderam construir casas, né? E habitar ali com os seus filhos. Porém, a tribo de Levi já não tinha essa porção de terra. Mas isso não era um castigo, não era algo ruim, né? Não era tipo assim um contexto de inferioridade, não, muito pelo contrário, porque a palavra do Senhor diz que enquanto eles estavam cuidando das coisas do Senhor, as outras tribos cuidavam deles, né? Então, olha só o cuidado de Deus, né? É daí que vem também a questão dos dízimos como plantações, como colheita, né? Então, aí o Senhor destinou aos outros para que tudo aquilo que eles colhessem, 10% do que eles colhiam, eles ofereciam para essa tribo como um alimento, como sustento, porque não tinha como eles plantarem nem colher nada, né? Porque eles estavam ali inteiramente, integralmente cuidando das coisas do Senhor. E assim é uma palavra para os nossos dias hoje. Enquanto nós cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor cuida de nós, da nossa casa.
Então, tudo isso que eu falei até agora foi um resumo, né, de tudo o que Deus orientou e o que Deus disse que iria acontecer, né, na posse ali de Canaã. Mas, no caso do livro de Levíticos, eles estavam no caminho, caminhando para Canaã. Então, eles estavam no deserto, próximo ali do Monte Sinai, que é o que eu coloquei no estudo, né, no PDF. Então, eles estavam caminhando, né? Então, o livro de Levíticos vai contar esse processo onde Deus foi estabelecendo, foi orientando, foi ditando suas regras, né? E aí, as suas leis. E nesse período, eles estavam começando a colocar tudo em ordem, né? Quando eu falei há pouco tempo atrás, que eu falei a respeito da posição de terras, da conquista e tudo mais, isso é algo que vai acontecer, Deus já tinha declarado, mas vai acontecer mais pra frente, né? A posse das terras aí a partir do livro de Josué e tudo mais. Então, o livro de Levíticos é mais essa organização da parte de Deus em relação a tudo, conforme era o desejo dele, né? Então, é interessante a gente saber que já tinha se passado 400 anos onde o povo estava escravizado no Egito e Deus tinha liberado a promessa da terra prometida. E aí, através de Moisés e das 10 pragas, lembra? Através da última praga é que eles se tornaram livres do Egito para poder caminhar a e essa lição a gente tira para as nossas vidas, né? Que aquilo que o Senhor prometeu para mim, para você, para sua família, né? O Senhor vai cumprir. No tempo certo, o Senhor irá cumprir as promessas dele nas nossas vidas. E assim se passou. E eu vejo muita fé aqui, porque 400 anos, imagina, geração após geração, falando da promessa. Não, o Senhor disse que iria nos libertar. O Senhor disse que enviaria um libertador, né? E aí isso foi se passando de geração após geração. E olha que interessante, né? Por que que Deus colocou tantas leis, quando a gente lê Levíticos, tantas leis cerimoniais, tantas leis civis, tantas leis morais? O porquê de tudo isso? Porque eles eram escravos, gente. Já fazia 400 anos que eles estavam sendo escravos. Olha quantas gerações passou, como que era a conduta, o comportamento deles de vida em escravidão. Eles não sabiam mais se portar em sociedade. Eles praticavam muitas coisas que eram abominável aos olhos do Senhor. Por quê? Por conta de toda a cultura que existia no Egito, né? Então o Senhor precisava prepará-los para um caminho de santidade. Então por isso de tantas leis, e existe um versículo na Bíblia onde diz assim, que nada que acontece hoje, não existe nada de novo debaixo do sol. Ou seja, tudo que acontece nos dias de hoje já aconteceu. Então é por isso que o livro de Levíticos existem tantas coisas, né? Fala sobre tantos assuntos. O Senhor sabia que ele estava falando sobre coisas que era comum no meio deles, né? Por todos esses anos vivendo essas práticas. E aqui a gente traz uma aplicação para as nossas vidas. Antes de eu e você conhecer a Jesus, nós também vivíamos e nos comportávamos e pensávamos de forma que desagradava a Deus. E a partir do momento que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e que a gente passa a caminhar por esse caminho de salvação, o processo de santificação na nossa vida é onde o Espírito tem a ação e a atuação de nos convencer de tudo aquilo que desagrada a Deus. Então hoje, se você olhar para a sua vida, você vai poder observar quais eram os comportamentos que você tinha que hoje você já não tem mais. Coisas que antes você fazia com tanta naturalidade que hoje você não consegue fazer mais. Por quê? Porque era algo que era imposto para você, fazia parte do seu modo de vida. E que hoje você já não consegue viver mais. Por quê? Porque o estilo de vida que o Senhor nos chama, nos convida para viver, é santo. Então é exatamente esses processos que acontecem de mudança na nossa vida, de comportamento, de pensamento, de palavra. Era exatamente isso que o Senhor estava fazendo com eles nesse processo aí até rumo à terra prometida. Então, eles precisariam abandonar todo tipo de prática, pensamento, né, motivações pecaminosas, para que eles pudessem entrar na Terra Prometida, em Canaã, né, totalmente santificados aos olhos do Senhor. E assim é na nossa vida, nós estamos no caminho da santificação, estamos caminhando rumo, né, à vida eterna. E para a gente poder entrar e desfrutar da vida eterna, entrar no reino de Deus, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, a sua glória, nós necessitamos abandonar todas as nossas práticas pecaminosas. Então você consegue ver que tudo na palavra de Deus tem uma aplicação para as nossas vidas? Glória a Deus pela revelação da palavra do Senhor, né? E agora nós vamos aí para o primeiro capítulo do livro de Levíticos. A gente vai estudar sobre o Holocausto. Quero que você se atente a alguns detalhes. Quando a palavra fala a respeito do sacerdote que estava junto com o ofertante, era necessário a participação sempre do sacerdote nas ofertas, porque isso nos mostra que o sacerdote, ele era o mediador entre Deus e os homens. E hoje, quem é o nosso mediador? Jesus Cristo. A palavra mesmo diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e que ninguém chegará ao Pai a não ser por meio do Filho, Jesus. Então ele é essa ponte, ele é o mediador.
Então vamos lá. O que seria o holocausto? O holocausto era uma oferta aonde o animal, né, que representaria ali o pecado da pessoa, ele era totalmente queimado no fogo. Diferente das outras ofertas que tinham partes queimadas, o holocausto ele era uma oferta totalmente queimada. Então ela tipifica a figura de Jesus, que ele se entregou sem reservas alguma. Então, por isso que o holocausto ele representa de forma direta o sacrifício de Jesus por meio de toda a humanidade. Lá em João 3,16, a palavra do Senhor, um versículo muito conhecido, nos ensina que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho, né, para morrer por nós e para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha assim a vida eterna. Então, o Senhor Jesus ele morreu por todos. Olha que interessante, no capítulo 17, no versículo 8 até o 10, mais ou menos, vai falar sobre os estrangeiros que também poderiam oferecer o holocausto, né? E aí Deus está lhe dando umas ordens, umas instruções a respeito disso. E o que isso nos mostra? Que realmente a salvação, ela foi para todos, então não era só o povo judeu que oferecia o holocausto, os estrangeiros também. E o propósito dessa oferta do holocausto era o perdão. Por isso que ela é tão diretamente ligada e associada ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Né? Então, o desejo de Deus era o propósito do perdão do pecado original e não dos pecados cometidos pelas pessoas, né? Então, o ofertante, ele ofertava o holocausto com a intenção de trazer à sua mente ali o perdão pelo pecado original, a natureza pecaminosa, né? E é interessante ver que era algo contínuo, né? Sempre, todos os dias de manhã e à tarde tinha que ser feito um holocausto. E o Senhor fala ao meu coração no sentido de realmente a gente se lembrar a todos os momentos, todos os instantes da nossa vida, o sacrifício que Jesus fez por nós, né? Ao acordar que nós possamos nos lembrar do sacrifício de Jesus, ao nos deitar que nós possamos nos lembrar do sacrifício de Jesus e entender a profundidade, a grandeza do amor do Senhor pelas nossas vidas. Tem um versículo que eu quero ler com vocês, né, onde vai falar a respeito de que o animal ele tinha que ser totalmente consumido pelo fogo e isso entregava de forma direta ali o sacrifício de Jesus sem reservas alguma. O Senhor Jesus se entregou sem reservas. Ele foi de forma voluntária e ele não mediu e nem se limitou na sua entrega por amor a mim e a você. É o que a palavra do Senhor nos ensina, gente, lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Foi obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso, Deus os exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, porque ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Olha a profundidade da revelação do Senhor. E nos ensinar que Jesus ele foi de forma voluntária e ele se entregou por completo. Por isso que o holocausto era uma oferta totalmente queimada. Apontava para o sacrifício de Jesus, alcançando toda a humanidade. Que lindo, né? Que poderoso é a revelação da palavra do Senhor. E eu queria aqui também, né, mostrar para vocês que vocês prestassem atenção em algumas outras coisas importantes que é mencionado no livro de Levíticos, como a questão do derramamento de sangue, né, através da oferta. Isso também aponta para o sacrifício de Jesus. Era necessário o derramamento de sangue para a remissão e o perdão do pecado original, do pecado da humanidade, né? E também quando a palavra fala que o cheiro, o aroma da oferta era agradável ao Senhor, isso quer dizer o quê? O que isso representa, né? Isso representa que a oferta, o holocausto, o Senhor aceitava, né? Então, porque aquilo representava Jesus. Então, o Senhor aceitava aquele animal sendo morto, sendo derramado o seu sangue e ele sendo totalmente queimado. Era um aroma agradável ao Senhor, porque isso representava a aceitação de Deus em favor daquela oferta que representaria aí Jesus Cristo, né? E a gente vê também que a Bíblia vai falar aí no capítulo 1 que o holocausto poderia ser de gado, poderia ser de rebanho e aves, ou seja, todas as pessoas, independente da classe social, poderia estar oferecendo um holocausto. Então, isso não estava relacionado a quem somente teria um boi para oferecer, mas também quem teria uma avezinha também poderia oferecer o holocausto.
Então, como que nós podemos aplicar tudo isso que foi ensinado hoje em relação ao que nós iremos viver no FACE? O FACE é uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor para que pessoas ali venham conhecer Jesus e venham entregar as suas vidas, né? E alcançar a salvação. Porque nós vimos aqui que o holocausto representa o sacrifício de Jesus. E o sacrifício de Jesus foi por todos. Não foi só para mim, não foi só para você, mas foi para todos. Então, nós estaremos ali como um instrumento nas mãos do Senhor para levarmos essas pessoas a conhecer Jesus, a se arrepender dos seus pecados, a ter mudança de vida e assim caminhar juntamente conosco esse caminho de santidade. Então, o propósito da preparação é para que nós possamos estar ali com a nossa mente, o nosso coração e o nosso corpo totalmente consagrados ao Senhor, para que nada venha atrapalhar o agir de Deus através das nossas vidas na vida daquelas pessoas que ali estão. Então, é necessário esse caminho de santificação para que a gente possa ter sensibilidade à ação do Espírito Santo em tudo que a gente for fazer. Então, independente de onde você estiver servindo, saiba que ali o Senhor te colocou para que você possa ser canal de bênção na vida de pessoas. E que nós possamos, através dessa ferramenta poderosa, levar o máximo de pessoas possíveis a conhecer Jesus e a aprender sobre a sua revelação. Então, que Deus abençoe você e um grande beijo.